Nesse vídeo eu vou ensinar para você a linguagem Kotlin do zero, tanto os fundamentos quanto a parte de orientação a objetos em poucos minutos, para você que não sabe nada da linguagem Kotlin. Eu vou tentar trazer esse conteúdo para você de uma maneira muito didática e fácil de você entender, para você conseguir entrar nesse universo do desenvolvimento de aplicativos Android. A linguagem principal é a linguagem Kotlin, uma linguagem sensacional orientada a objetos. O que eu vou ensinar para você nesse vídeo é conteúdo de muitos cursos pagos que tem por aí. Então já deixa o like nesse vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e escreve nos comentários aí, ó. Escreve Kotlin ou simplesmente curso de Kotlin. Vou repetir. Escreve nos comentários Kotlin ou simplesmente curso de Kotlin. Quando você faz isso, você ajuda o algoritmo do YouTube a entender o nosso conteúdo e entregar para mais pessoas. Então ajude o meu trabalho e ajude outras pessoas a encontrar esse vídeo para elas conseguirem aprender a linguagem Kotlin. Conto com a sua colaboração. Então vamos começar a nossa aula. Vamos lá, pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui. O que você vai precisar para escrever códigos na linguagem Kotlin? Você vai precisar instalar na sua máquina aí, seja Windows, Mac ou Linux, o IntelliJ IDEA da JetBrains. Essa IDE ela é totalmente gratuita e você consegue escrever códigos na linguagem Java e também na linguagem Kotlin. Então você precisa instalar essa IDE no seu computador. Se você não tem a IDE instalada na sua máquina, eu fiz vídeo recentemente aqui no canal mostrando a instalação do zero do IntelliJ IDEA para você programar com Java e com Kotlin. Vou deixar na descrição do vídeo, caso você não tenha instalado ainda. Instala, volta aqui no vídeo para você acompanhar o curso, porque eu já mostrei toda a instalação passo a passo, toda a configuração. Se você tem instalado, tranquilo. Se você quiser só me acompanhar para aprender a linguagem Kotlin, fique tranquilo, me acompanha aqui até o final. Pega um caderninho aí e vai fazendo anotações. O importante é que você me acompanhe do começo até o final. E, se possível, instale o IntelliJ para você escrever os códigos junto comigo. Agora a gente vai criar um projeto aqui no IntelliJ com a linguagem Kotlin. Vou vir aqui em Projects, vou vir aqui em New Project, vou selecionar aqui ó, a linguagem Kotlin e eu vou escrever aqui o nome do meu projeto. Nesse caso, eu vou colocar aqui ó, curso de Kotlin. Esse projeto vai ficar salvo dentro da pasta IDEA Projects, que é uma pasta que vem por padrão, mas eu posso trocar o local aqui e colocar na área de trabalho, downloads, é onde o meu projeto vai ficar salvo. Você pode salvar em qualquer local. Vou manter aqui no Build System o IntelliJ e o JDK a versão 26. Mantenha selecionado isso daqui. Por padrão, ele já deixa marcado um código default, né? Ele vai adicionar um código por padrão. Recomendo manter, já para ficar facinho para você executar. E aqui nas configurações avançadas, eu geralmente não mexo em nada. Vamos clicar aqui em Create e vamos aguardar o nosso projeto ser criado. Vou maximizar aqui e esperar o projeto ser criado. Legal, o projeto já foi criado, é muito rápido, muito simples. Por padrão, né, ele vai vir com esse código aqui, porque eu adicionei aquela caixinha. Você pode simplesmente selecionar tudo isso daqui, ó, e excluir. Aperta aí, ó, Delete. Mantenha só essa função main aqui. E aqui onde tem essa bolinha vermelha é um breakpoint. É só você clicar aqui com o botão esquerdo do mouse. Clica aqui, ó, com o botão esquerdo e aí você já tira essa bolinha aqui. Essa daqui é a nossa função principal, a função main. Através dessa função aqui, eu vou conseguir executar os códigos na linguagem Kotlin, para me conseguir imprimir a informação na tela do usuário. Então mantenha essa função main aqui. Nós temos um arquivo principal chamado main.kt. Esse kt é a extensão do Kotlin. Então o arquivo tem a extensão kt porque vem do Kotlin. Se você vir aqui na lateral, você pode fechar aqui inclusive, tá? Aqui você consegue ver a árvore do projeto. Então aqui você tem o pacote principal, curso de Kotlin, referente ao nome do nosso projeto. Se você clicar nessa setinha, você consegue ver todas as estruturas de pastas. E aqui dentro de src é onde vai ficar os nossos arquivos, as nossas classes Kotlin, os nossos objetos. Então aqui nós temos a nossa main.kt, se eu der 2 cliques, eu consigo ver o meu arquivo principal. É aqui que você vai escrever códigos em Kotlin. Então vamos lá, vamos aprender agora um pouco sobre a linguagem Kotlin.
Vamos falar sobre variáveis. Eu vou minimizar isso daqui para ficar mais fácil. O que são variáveis? Variáveis são espaços que eu vou reservar na memória do meu computador para guardar informações. Que informações? Eu posso guardar textos, eu posso guardar números, eu posso guardar estados, várias informações em formatos diferentes eu posso guardar no meu computador. Eu vou guardar num aplicativo Android, num aplicativo iOS, numa aplicação web, eu vou guardar essas informações dentro do próprio software. Então, para guardar essas informações, eu preciso guardar dentro de variáveis. E como que eu declaro variáveis na linguagem de programação Kotlin? Diferente do Java, o Java você precisa passar o tipo de variável, aí você vai colocar o nome da variável e o valor. Aqui no Kotlin, você não precisa especificar o tipo da variável. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável aqui, preciso colocar ou val ou var, precisa começar sempre com essa extensão aqui, e aí você precisa colocar um nome para sua variável. Eu quero guardar a idade do usuário. Então, nesse caso, eu vou chamar essa variável de idade. E aí eu vou colocar um sinal de igual e eu vou passar o valor que eu quero guardar. Eu quero guardar a idade do usuário. Nesse caso, 30 anos. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui um número inteiro, 30. Eu acabei de criar uma variável, se eu colocar o mouse em cima do nome idade, é uma variável do tipo int, do tipo inteira. Ou seja, ela suporta valores inteiros. Eu estou guardando essa informação dentro dessa variável. Eu estou reservando um espaço na memória do meu computador para guardar essa informação. E aí depois eu consigo buscar essa informação através de métodos, de funções, através da minha lógica de programação, eu consigo buscar a informação que está dentro dessa variável. Para mim conseguir buscar informações, eu preciso guardar primeiro essas informações. Basicamente é isso. Então é assim que eu declaro uma variável na linguagem Kotlin. Eu não vou definir o tipo, eu vou colocar aqui ou var ou val, já vou explicar para você qual é a diferença. Eu vou colocar um nome para minha variável. Então nesse caso eu quero guardar a idade, vou chamar de idade. Eu vou ter aqui esse sinal de igual. Esse sinal de igual não é igual da matemática. Esse sinal de igual aqui, no contexto de declaração de variáveis, significa um sinal de atribuição. Ou seja, essa variável está recebendo o valor 30. Isso quer dizer que esse valor está dentro dessa variável. Esse nome está recebendo esse valor aqui. É um sinal de atribuição e não de igual. É muito importante você entender isso. E diferente da linguagem Java, no Kotlin eu não preciso colocar ponto e vírgula. No Java, você precisava colocar aqui, por exemplo, se eu fosse criar a mesma variável em Java, vou colocar aqui só um comentário porque vai dar erro, né? Se eu precisasse criar do tipo inteiro, eu precisaria colocar assim, int, idade, recebe 30. Aí no final eu preciso colocar ponto e vírgula. No Java seria isso daqui. No Kotlin eu não preciso colocar ponto e vírgula. Se eu colocar, não vai dar erro. Se eu colocar o mouse aqui em cima da vírgula, ele fala que é redundante, ó. Por quê? Porque no Kotlin não há necessidade de eu colocar ponto e vírgula. Mesmo se eu colocar, não vai dar erro, porque o Kotlin ele vem do Java, só que ele é muito mais fácil do que o Java. Como que ele consegue reconhecer o tipo da variável? Na linguagem Java, eu precisava especificar o tipo. Aqui no Kotlin, ele reconhece o tipo da variável através do valor atribuído. Nesse caso, como eu passei aqui um número 30, é um número inteiro, ele automaticamente, através do valor da variável, ele já consegue reconhecer que é uma variável do tipo inteira. Interessante, né? Se eu quiser guardar, por exemplo, um texto, eu vou criar uma variável do tipo string. Então, nesse caso, eu quero guardar o meu nome. Vou criar uma variável que vai se chamar nome e vai receber aqui, ó, dentro de aspas duplas. Para guardar um texto, eu guardo dentro de aspas duplas. Eu quero guardar o meu nome aqui na memória do computador, Marcos Duarte. Através do valor da variável, como é um texto, essa variável vai ser do tipo string. Automaticamente ele já reconhece que é do tipo string. Vai armazenar apenas textos. Então aqui na linguagem Kotlin, ele reconhece o tipo através do valor atribuído. Não preciso especificar o tipo, mas também funciona na linguagem Kotlin se eu quiser deixar mais explícito e especificar o tipo. Eu quero especificar que essa variável é do tipo string. Eu posso fazer isso. Aqui na frente da variável, eu posso colocar 2 pontos e escrever string aqui na frente, ó. Eu estou especificando o tipo. Só que aí ele fala que é redundante, ó. Eu não preciso especificar de maneira explícita. Então eu posso remover e manter da maneira normal. Na hora de escrever um nome para variável, é importante que você não coloque caracteres especiais, nunca coloque nome de variável com arroba, sinal de menos, mais,
caracteres especiais não funcionam. Pode ver que a própria IDE informa para você um erro. Ó. Esse sublinhado em vermelho mostra que tem um erro aqui na declaração de variáveis. Então eu não posso colocar caracteres especiais, eu não posso começar com letra maiúscula, eu poderia colocar aqui, ó, nome, começando com letra maiúscula. Apesar de não dar nenhum erro aqui, por boas práticas na programação, você nunca coloca nome de variável começando com letra maiúscula, sempre começando com letra minúscula. Aí sim, o segundo nome da variável aqui você pode começar com letra maiúscula. Vamos supor que essa variável aqui eu queira guardar o nome e sobrenome. Então eu vou começar com nome, começando com letra minúscula, e o próximo aqui eu posso colocar o sobrenome. Aí eu posso colocar S maiúsculo e escrever sobrenome, nome e sobrenome, Marcos Duarte. Dessa forma, eu posso. Eu só não posso começar com letra maiúscula. Você pode colocar underline? Underline você pode. Ó. Eu posso colocar nome, underline, sobrenome. O underline é permitido. Então é assim que você faz a declaração. Nós temos vários tipos de variáveis na linguagem de programação Kotlin. Nós temos o tipo string. O tipo string vai receber textos, ou seja, palavras e frases. E foi o primeiro que eu mostrei. Então eu vou criar uma variável aqui que vai guardar o meu nome. Vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de nome, que vai receber, dentro de aspas duplas, porque é um texto, o meu nome aqui, ó, Marcos Duarte. Acabei de declarar uma variável chamada nome que vai guardar o meu nome, Marcos Duarte. E se eu quiser imprimir essa informação na tela do usuário, eu quiser imprimir o que está dentro dessa variável nome aqui, eu tenho uma função aqui dentro do Kotlin chamada de println. Então você pode simplesmente pressionar o Enter aí, ó, e escrever println. E vai aparecer essa função do Kotlin, que vem do Kotlin I/O. Você pode ver que é um F de função. Eu vou pressionar o Enter, já abre e fecha parêntese, e aqui dentro eu posso colocar uma variável. Nesse caso, eu vou passar a minha variável nome. Vou escrever aqui, ó, nome, e automaticamente você pode ver que ficou branco aqui, ó. Quer dizer que essa variável está sendo usada dentro dessa função. Se eu executar o meu código, eu posso clicar nesse triângulo aqui para executar. Vou executar, e olha o que vai aparecer aqui, ó. Vai mostrar aqui, ó, Marcos Duarte. Eu acabei de imprimir o que tem dentro dessa variável aqui. Nesse caso, está guardando Marcos Duarte. Estou mostrando para o usuário o que tem dentro dessa variável. Isso daqui é bem interessante para a gente poder executar os códigos, né? Testar as variáveis. Nós temos também a variável do tipo char aqui na linguagem Kotlin. O tipo char, ele suporta apenas um único caractere. Então, é uma variável que eu vou guardar uma única informação, um único número, uma única letra. Então, você vai declarar dessa forma aqui. Vou colocar aqui, ó, val. Vou escrever, por exemplo, eu quero guardar uma letra. O nome da minha variável vai ser letra, eu quero guardar a letra A. E aí, para você colocar o valor, você não vai colocar dentro de aspas duplas. Você vai colocar aspas simples para o tipo char. E aí, nesse caso, eu vou guardar a letra A. Quando você colocar o mouse aqui em cima de letra, ó, coloca o mouse aqui, ó, a variável letra, ela é do tipo char, tá vendo? Quando eu coloco aqui dentro de aspas simples um único valor, a linguagem Kotlin reconhece o tipo de variável através do valor atribuído. Como eu coloquei dentro de aspas simples, ele automaticamente reconhece que esse daqui é o tipo char. Se eu tentar colocar mais um caractere aqui, ó, vou colocar B. Já dá um erro, tá vendo? Já aparece um sublinhado aqui, ó. Ele fala que não pode. Eu só posso guardar uma única informação. Eu quero guardar, por exemplo, a letra M para sexo masculino e a letra F para sexo feminino, para poder fazer validações na aplicação. Ao invés de eu guardar no tipo string, eu guardo no tipo char, uma única informação, porque eu gasto menos memória do meu computador. Se eu colocar dentro do println a variável letra, pode ver que tem V de variável, e executar, vai mostrar a letra A. E aí depois nós temos tipos de variáveis que vão armazenar números, tanto números inteiros quanto números fracionados, números com vírgula, né? Que nesse caso na programação a gente substitui a vírgula pelo ponto. Nós temos aqui o primeiro, que é o tipo byte. O tipo byte, ele vai suportar aí um range, né, uma faixa de menos 128 a 127 positivo, e ele vai ocupar aí o espaço da nossa memória 1 byte de informação ou 8 bits. O byte, ele é interessante porque ele aguenta até 127 para você armazenar a idade do usuário. Ele só vai armazenar até 127. Como uma pessoa, por exemplo, só pode ter no máximo 120 anos, você poderia usar o byte para guardar a idade do usuário, porque ele vai ocupar só 1 byte de informação. Para declarar
o tipo byte. Na linguagem Kotlin, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de idade, eu quero guardar a idade do usuário. E se eu colocar aqui, por exemplo, eu quero guardar a idade 30. Se eu fizer isso, essa variável, ela não é do tipo byte. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ela é do tipo int. Como que faz para transformar em byte? Nesse caso específico, eu preciso declarar o tipo. É o único tipo de variável que na linguagem Kotlin não reconhece pelo valor, é o byte. Eu preciso especificar o tipo. Então aqui na frente da variável, eu vou colocar 2 pontos e aqui eu vou escrever, eu vou usar o byte. Automaticamente, se eu colocar o mouse aqui, a variável idade é do tipo byte. Vai aguentar até 127 positivo. Se eu colocar aqui 128, ele não consegue mais reconhecer, já fala que precisa fazer um upgrade aí, né, para o int, porque o int ele aguenta muito mais. Então o byte ele vai suportar números inteiros de menos 128 até 127 positivo. Muito bacana para você armazenar a idade do usuário. Depois nós temos o short, que também é para armazenar números inteiros, só que agora em um valor muito maior, muito mais do que byte. O short, ele suporta menos 32.768 a 32.767 positivo. Ele vai ocupar do seu espaço na memória 2 bytes de informação ou 16 bits, o dobro do byte. E a mesma coisa do short, eu preciso declarar o tipo. Eu falei que era o único, mas na verdade o short eu também preciso especificar o tipo. Então, por exemplo, o short, como ele aguenta mais de 30 mil, é bem interessante para você armazenar estoque de produtos. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de estoque, que vai ser do tipo short, né? Eu vou precisar especificar o tipo. Eu vou colocar aqui, ó, short, e vai ter um estoque aí de 32.767, número máximo aí que ele suporta. Bacana? Se eu colocar o mouse aqui, é uma variável do tipo short. E se eu quiser armazenar números superiores a 32.767, eu vou precisar utilizar o tipo int. É agora que a gente vai usar o tipo int. O tipo int ele suporta números de menos 2 bilhões a 2 bilhões positivo. Ele vai ocupar aí do sistema 4 bytes de informação ou 32 bits. É o dobro do short. Por isso que é importante você usar o int para funcionalidades específicas. Eu não vou armazenar a idade do usuário em um tipo de variável que ocupa 4 bytes de informação, sendo que eu posso usar o tipo byte. Como o int armazena 2 bilhões, eu posso armazenar, por exemplo, as visualizações de um vídeo do YouTube. Então eu posso criar aqui uma variável que eu vou chamar de visualizações. E aí, nesse caso, eu já vou te mostrar um outro conceito. Você não pode criar nome de variáveis com acento e nem com caracteres especiais. Lembra? Então, nesse caso, visualizações vai ficar visualizações. Eu não vou colocar o C cedilha, porque não aceita C cedilha e também acento. Aí aqui na frente eu posso colocar número de, aí eu posso colocar a segunda palavra em maiúsculo e a terceira também, ó, número de visualizações. E aqui eu posso colocar, sei lá, 50 mil. Se eu colocar aqui a variável número de visualizações e executar, eu já consigo visualizar 50 mil. E se eu quiser armazenar números inteiros superiores a 2 bilhões, aí já é muita coisa mesmo, eu vou precisar utilizar o tipo long, pessoal. O tipo long, ele tem esse range gigantesco aqui, ó, que é menos quintilhões e alguma coisa a 9 quintilhões positivo. Ele vai ocupar 8 bytes de informação ou 64 bits, ou seja, o dobro do int. Então vai gastar muito mais memória do meu computador. O tipo long é para operações extremamente mais complexas. Eu quero armazenar números realmente, nossa, tem que ser muito grande mesmo. Eu posso, por exemplo, armazenar a distância da Terra em metros utilizando long e ainda vai sobrar muito. Então eu posso criar aqui uma variável que eu vou chamar aqui de distância da Terra. Distância da Terra em metros. E aqui eu posso colocar um valor extremamente alto. E aí no final você coloca um L maiúsculo para falar que é do tipo long. Claro, se passar do valor aqui, ó, vamos supor, acho que até aqui é inteiro ainda. Ó. Até aqui é inteiro. Se passar, ele automaticamente ele já reconhece como long, tá vendo? Mas se você já quiser iniciar como long, você pode colocar aqui o L maiúsculo, que ele sempre vai começar como long, tá? Pode ser 50 aqui, ó. Ele já vai começar como long. Então tem essa opção também, caso você queira já começar como long. Ou deixar que ele automaticamente já converta, né, o inteiro para long, ele já vai fazer isso através do valor aqui. O long é para você guardar informações complexas, por exemplo, a distância da Terra em metros. E aí você vai ter os tipos decimais.
que são para armazenar valores fracionados, aqueles valores onde tem a vírgula. Saldo bancário, dinheiro, moedas. Você vai usar o float e o double. O primeiro é o float. O tipo float, ele vai suportar 7 casas decimais após o ponto. Ele vai guardar no sistema aí, né, 4 bytes de informação ou 32 bits. E eu posso guardar, por exemplo, com float, que é 7 casas decimais, é o menorzinho. Eu posso colocar, por exemplo, o saldo da minha conta corrente. Então eu posso colocar aqui, ó, saldo conta corrente. E aí o saldo aqui, sei lá, é 5 mil reais. Posso colocar 5 mil. Ao invés de eu colocar a vírgula, na programação eu não posso colocar a vírgula. Eu vou substituir a vírgula pelo ponto. 5.000.99. Se eu colocar o mouse aqui, você vai ver que por padrão é double. Se eu quiser definir como float, só 7 casas decimais aqui, eu posso colocar o F e automaticamente eu já converto para float. Esse é o tipo float. Eu tenho também o tipo double. O tipo double é para armazenar valores quebrados, valores fracionados. Não é números inteiros. Números inteiros é só esses daqui, beleza? Esses daqui já são números com vírgula. Já o double, ele aguenta 15 casas decimais. Ele ocupa 8 bytes de informação ou 64 bits, o dobro do float. Eu posso guardar aqui, por exemplo, o lucro de uma empresa. Eu posso colocar aqui, vou criar uma variável chamada de lucro, e aqui vamos supor que o lucro seja 50 mil. E automaticamente é do tipo double. Vou colocar aqui para a gente ver, ó, lucro, vou executar e já vai mostrar aqui, ó. Bacana, né? Eu tenho também o tipo Boolean. O tipo Boolean, ele vai armazenar verdadeiro ou falso. Eu posso criar uma variável, por exemplo, eu vou chamar de botão e vai receber aqui o valor true. Ou seja, true para verdadeiro e false para falso. Então, se eu coloco o botão recebe true, quer dizer que esse botão está ativado. Ah, o botão está desativado. Eu posso colocar aqui false, quer dizer que o botão está desativado. Então, Boolean, ele vai armazenar ou verdadeiro ou falso. Só tem 2 valores. Se eu colocar o mouse aqui, você vai ver que é do tipo Boolean. Esses são os tipos de variáveis na linguagem Kotlin. Diferente do Java, que o Java tem tipos primitivos e classes wrappers. Aqui no Kotlin, nós não temos tipos primitivos. Na linguagem Kotlin, todos os tipos de variáveis são classes wrappers por padrão. O que é classes wrappers? São variáveis especiais, onde eu consigo acessar métodos. Eu consigo ter funcionalidades especiais. Eu só não vou guardar informações. Eu tenho outras funcionalidades. Então, por exemplo, como todas elas são do tipo wrappers, eu vou pegar, por exemplo, essa variável idade aqui, ó. Vou pegar a variável idade e se eu der um ponto aqui, ó, eu consigo acessar métodos. Pode ver que é M de método. Eu consigo acessar o método de compare_to, posso fazer comparações, eu posso usar o método aqui, ó, toInt, toLong, eu posso fazer conversões, eu posso fazer comparações. Então, nesse caso, todas essas variáveis aqui, elas são classes wrappers. E aí nós temos aqui na linguagem Kotlin o conceito de variável mutável e imutável, que é var e val. Você tem essa extensão aqui, né, val, ou eu posso criar como var também. Qual a diferença? Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de número mesmo, só para você entender. Eu vou criar começando como var. Vamos falar sobre variáveis mutáveis. Eu vou começar aqui com var e eu vou chamar essa variável de número. Essa variável número vai receber o valor 5.000. Se eu colocar aqui no println a variável número e executar, automaticamente eu já vou printar aqui na tela do usuário 5.000. Essa variável número, eu estou começando aqui com o var. É uma variável mutável. Isso quer dizer que eu posso iniciar essa variável com um valor e eu posso mudar o valor dessa variável durante a lógica da minha aplicação. Então, aqui na linha 18, ó, eu iniciei essa variável número com valor 5.000 e na linha 19, eu posso pular uma linha aqui, ó, eu posso pegar a mesma variável número e eu posso passar um novo valor para ela. Ah, agora ela vai valer 9.000. Eu posso fazer isso. Se eu executar, não vai mostrar 5.000, vai mostrar 9.000. Porque o que aconteceu? Na linha 18, eu iniciei como 5.000, mas na linha 19, eu passei para a minha variável número o valor 9.000. Então, agora vai mostrar 9.000. Sempre na programação, eu vou executar linha a linha. Então, se na linha 20, eu pegar a minha variável número e atribuir outro valor, 100, por exemplo, ele vai mudar o valor e aqui no final vai mostrar 100. Então, uma variável mutável é uma variável que eu posso iniciar com o valor X e durante a lógica ela pode mudar
o valor final. Eu posso passar vários valores para ela. Isso é muito interessante para a gente poder validar várias lógicas. Essa é a variável mutável. E aí eu tenho a variável imutável. A variável imutável é o contrário. Eu vou colocar aqui, ó, o val, que é o que eu estava mostrando para você aqui. A variável imutável, o próprio nome já diz, imutável. Eu não posso mudar mais o valor dessa variável. Eu iniciei como 5.000, vai morrer como 5.000. Eu não posso mais alterar o valor dessa variável. Aqui na linguagem Kotlin, o nome correto é imutável. Na linguagem Java, você vai ver lá constantes. Aqui no Kotlin é variáveis imutáveis. Então você pode chamar de constantes ou você pode falar que são variáveis imutáveis. Tanto faz, o resultado é o mesmo. Se eu tentar mudar o nome dessa variável, aqui na linha 19, número agora recebe 4.000, eu não consigo. Já mostra até um erro aqui, ó. Se eu colocar o mouse aqui, ele fala que não é possível. Eu vou ter que trocar para var. Automaticamente ele já fala aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele já vai trocar para var. Mas se eu tentar executar, vai quebrar a minha aplicação. Ó, não dá, tá vendo? Não dá. Eu preciso trocar. Aí ele fala aqui, ó. Eu preciso trocar para var. Clica aqui, ele já troca para var automaticamente. Importante você saber desses conceitos aqui. Agora a gente vai falar sobre concatenação. Concatenação é o conceito de você formar frases juntando valores de variáveis. Eu vou colocar aqui, dentro desse println, aspas duplas, vou escrever aqui uma frase. Meu nome é Marcos, eu sou desenvolvedor Android e tenho 31 anos. Beleza, se eu executar isso daqui, vai funcionar normal, né? Meu nome é Marcos, eu sou desenvolvedor Android e tenho 31 anos. Só que isso é uma mensagem fixa, ou seja, eu não consigo mudar mais o valor dessa mensagem. Eu não consigo deixar essa mensagem de forma dinâmica para vários usuários da minha aplicação. Às vezes eu quero exibir uma frase para qualquer usuário que entrar na minha aplicação. Eu quero saber qual é o nome daquele usuário, a profissão dele, a idade dele. E eu não consigo fazer isso com uma mensagem fixa. Eu preciso puxar esses valores através de variáveis. É aí que entra o conceito de concatenação. A gente vai pegar esse mesmo exemplo aqui, só que agora eu vou usar variáveis. Então o que eu vou fazer? Eu vou excluir tudo isso daqui para a gente poder visualizar melhor. Eu vou criar uma variável que vai se chamar nome. E aqui eu vou colocar o meu nome, Marcos Duarte. Eu vou criar uma outra variável que vai se chamar profissão. Vou colocar aqui, ó, desenvolvedor Android. E uma outra variável que eu vou chamar de idade. E aí, nesse caso, a idade, vamos colocar já nas boas práticas, vai ser do tipo byte, que eu quero guardar, né, essa informação, mas gastando pouco. Então, 31. Eu tenho 3 variáveis aqui. Vamos supor que o usuário digitou ali, Marcos Duarte, desenvolvedor Android, 31. E eu guardei essas 3 informações em 3 variáveis diferentes. Agora começa o conceito de concatenação. Eu vou montar essa mesma frase, só que de maneira dinâmica. Então, por exemplo, meu nome é Marcos. Ao invés de passar o texto fixo, eu vou passar a variável nome, que contém o meu nome aqui. E aí vai conter o nome de cada usuário. Então aqui eu vou tirar, eu vou colocar aqui o cifrão e eu vou passar a minha variável nome. Passa a variável nome aqui, ó. Na linguagem Kotlin, ao invés de utilizar lá o mais, né, o operador de soma, na linguagem Java é assim que você concatena. Na linguagem Kotlin, para concatenar o valor de uma variável junto com o texto, eu vou colocar aqui o cifrão e vou passar a minha variável. Automaticamente, ele vai pegar o valor dessa variável e completar o meu texto. Então, meu nome é Marcos Duarte, eu sou desenvolvedor Android, aqui seria a profissão, ó. Então, eu vou concatenar com a variável profissão. Então, aqui eu tiro a profissão, coloco o cifrão e passo a variável profissão. E tenho 31 anos. Então, aqui no 31, eu quero pegar esse valor dinâmico, né? Então, eu passo aqui, ó, a variável idade. Se eu executar, o resultado vai ser o mesmo. Ó. Meu nome é Marcos Duarte, eu sou desenvolvedor Android e tenho 31 anos. Só que ele pegou esses valores através de variáveis. Se eu colocar agora Maria da Silva, eu posso trocar aqui. Ó. O usuário digitou outro nome lá. É Maria. Maria da Silva, desenvolvedora Android e tem 25 anos. Então agora vai mudar os valores aqui. Ó. Meu nome é Maria da Silva, eu sou desenvolvedor Android e tenho 25 anos. Então você consegue fazer esse tipo de coisa. Pô, Marcos, entendi o conceito de concatenação, é para criar frases dinâmicas. Mas você teve que alterar no código o nome da Maria, a profissão, a idade. Não continua sendo de maneira fixa? A sua pergunta ela é inteligente. Porque aqui, nesse caso, eu estou te mostrando ainda, né?
de maneira teórica, porque a gente não tem uma aplicação de verdade. Isso daqui viria, né, através da aplicação, através de uma caixa de texto. Mas tem como a gente simular a caixa de texto, mesmo aqui na IDE do IntelliJ, para simular uma entrada real. Vamos fazer a simulação de uma entrada real? A gente pode usar o scanner, a classe scanner do Kotlin, para simular uma caixa de texto. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de entrada usuário, que seria a caixa de texto, tá? Seria a entrada do usuário, o input, que vai receber aqui, aí eu preciso passar o tipo, né? Nesse caso, vai receber a nossa classe scanner. Então você vai escrever aí, ó, scanner é uma classe, pode ver que é C de classe, que vem do java.util, isso aqui é o pacote. Vou pressionar o enter, ele vai pegar do pacote aqui, ó, ele importou o pacote do Java Util Scanner. Eu vou abrir e fechar parêntese e vou passar esse comando aqui, ó, system, que vem do Java Lang, ponto, e aí eu preciso passar o in, que é o input string, ou seja, eu quero receber uma entrada. Se eu quiser receber uma saída de dados, eu quero mandar uma saída, eu vou passar out, que é print string. Eu quero uma entrada, então é input string. Eu vou selecionar aqui o in, e aí se eu colocar o mouse em cima de entrada de usuário, essa variável é do tipo scanner. E aí eu vou conseguir simular a entrada do usuário. Então a gente vai pegar a entrada do usuário, a gente vai passar o nome, a profissão e a idade através do teclado mesmo. Então, beleza. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou passar aqui um println, que é para simular a mensagem ali da caixa de texto, para o usuário saber o que ele precisa digitar. Então, aqui no primeiro print, eu vou imprimir aqui na tela qual é o seu nome. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa variável nome, tá iniciando com Maria da Silva, né? Se eu não quiser iniciar com nada, eu vou tirar, ó, vou simplesmente tirar isso daqui. E aí precisa iniciar com algum valor, né? Se eu não quiser iniciar com nenhum valor, eu só coloco aqui o tipo, ó. Aí nesse caso é válido você colocar só o tipo. Eu não quero iniciar com nada. A profissão vai ser do tipo string, não quero iniciar com nenhum valor, porque eu quero passar através da entrada do usuário. E a idade também, não quero passar nenhum valor. Então coloco aqui os tipos. Aí nesse caso, eu preciso colocar só os tipos. Então o nome vai receber o que o usuário está digitando aqui na entrada do usuário. Essa variável vai receber o que o usuário está digitando, nesse caso o nome dele. E aqui eu preciso passar um método, né, que nesse caso eu vou chamar de nextLine. O nextLine é para passar para a próxima linha. Depois que ele digitar, vai passar para a próxima linha, que é para a próxima entrada. Como é uma string, então a gente vai colocar nextLine, porque é uma string. Então vou colocar aqui, ó, nextLine. Pula uma linha aqui, pode pular uma linha, por exemplo. E aqui eu vou colocar outro println. Ele vai pular para o próximo código, né? Ó, e vai perguntar novamente, ó, qual é a sua profissão? Aí aqui embaixo, pessoal, eu posso pegar a minha variável profissão, né? Vai receber o que o usuário está mandando aqui na entrada do usuário, através do scanner. Depois que ele digitar, a gente vai passar para a próxima linha, através do nextLine. E aí eu vou passar a próxima pergunta. Qual é a sua idade? Mesma coisa, vou pegar a variável idade, a gente vai receber a idade através da entrada do usuário. E aí nesse caso você pode ver que é um byte, ó. Então, nesse caso, como é um byte, eu não posso colocar nextLine porque é string. Para byte, eu vou colocar nextByte. E aí vai finalizar. Vamos executar. Olha o que vai acontecer. Aqui, ele vai perguntar qual é o seu nome. E aqui eu posso digitar o nome, ó, porque eu estou usando o scanner. Eu preciso passar uma informação para a variável nome. Então, o meu nome aqui é Marcos Duarte. Eu vou colocar outro nome aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar João da Silva. Aí você pressiona o Enter uma vez para confirmar. Ele vai pular agora para o próximo código. Qual é a sua profissão? Eu preciso passar agora uma informação para a variável profissão. Ah, minha profissão é pintor industrial. Industrial. Vou pressionar o Enter. E a última pergunta é, qual é a sua idade? Eu vou colocar aqui 50 anos. Automaticamente, ele vai enviar essas informações para o próximo print, né? Temos as informações e vai mostrar aqui, ó, meu nome é João da Silva, eu sou pintor industrial e tenho 50 anos. E aí ficou de maneira dinâmica. Eu consegui mostrar para você como que seria numa aplicação real. A gente pode usar o scanner para pegar as entradas do usuário, né? Digitar aqui. E aí você poderia digitar qualquer nome, qualquer informação que seria dinâmico. Tá vendo? Olha que interessante o conceito de concatenação. Vamos manter aqui o scanner. Eu vou tirar esses prints agora. Vou zerar isso daqui. Vou zerar esse print também e tirar essas variáveis. Agora a gente vai falar sobre estruturas de decisão, que nesse caso é o if
e o else. O if e o else que é muito usado na linguagem Java e outras linguagens. Aqui na linguagem Kotlin eu também tenho essas estruturas de decisão. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar aqui uma funcionalidade onde eu quero ativar o tema escuro e o tema claro da minha aplicação. Eu posso criar uma variável que vai se chamar botão, por exemplo, e essa variável ela pode ser do tipo boolean. E aí, nesse caso, eu não quero iniciar nenhum valor. Eu posso colocar aqui do tipo boolean. Ou seja, estou iniciando sem valor nenhum. E aqui eu posso colocar um if. Ó. Você vai escrever if, já vai aparecer aqui a estrutura, você vai pressionar o Enter. Ele já entrega a abertura e fechamento de parênteses. Você vai abrir e fechar chaves. E aqui dentro de parênteses é aonde vai ficar a condição. Se essa condição do if for verdadeira, tudo que tiver dentro do bloco do if vai ser executado. Só vai ser executado o que está dentro do if aqui, ó, se a condição for verdadeira. Então, o if significa se. A gente vai colocar aqui, dentro do if, a nossa variável botão. Se a nossa variável botão for verdadeira, né, por padrão, a gente está utilizando boolean. O boolean, ele retorna ou true ou false. True para verdadeiro ou false para falso. Então, se no botão estiver chegando verdadeiro, true, quer dizer que o tema está ativado. Quer dizer que a gente quer ativar, né, o tema escuro. Se não, nós temos o else. O else significa se não. Se não, automaticamente, a gente quer ativar o tema claro. E aqui na entrada do usuário, a gente vai pegar aqui, vai colocar um println e vai fazer uma pergunta. Por exemplo, você deseja ativar o tema escuro? Se sim, digite true. E aí eu posso pegar a minha variável botão, que está vazia, vai receber a entrada do usuário, eu vou passar, né? E aqui eu vou colocar next boolean. Por quê? Porque é boolean, né? Então vamos lá? Vamos executar. Vamos simular a entrada do usuário. Você deseja ativar o tema escuro? Se sim, digite true. Então, nesse caso, essa variável não tem valor ainda. Se eu digitar false, vai entrar false aqui. Se eu digitar true, vai entrar true para essa variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, true. Vou pressionar o Enter. Automaticamente, ele já validou o nosso if, ó, ativar o tema escuro. Por quê? Se o botão for verdadeiro, ativar o tema escuro. Nesse caso, a gente está passando verdadeiro para o botão. A gente quer ativar. Então, essa condição vai se tornar verdadeira e tudo que tiver dentro do bloco do if vai ser executado. Se a gente passar falso, a condição não vai ser executada e ele vai passar para o else. Então, agora a gente vai executar novamente. Você deseja ativar? Não. Então, eu vou colocar false. Ativar o tema claro. Ou seja, ele fez a verificação. O botão está ativado? Não, porque está chegando false aqui. Então, aqui ele vai para o else. Se não, ativar o tema claro. Porque o else sempre vai ser para falso e o if para verdadeiro. Então aqui eu tenho uma única condição. Eu posso criar, por exemplo, outras condições. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou tirar isso daqui. Eu posso querer, por exemplo, validar a idade do usuário, se ele é criança, se é adolescente ou se é adulto. Eu posso criar aqui uma variável, né? Uma variável que vai ser a idade, né, que vai ser do tipo byte. Nesse caso, eu não quero iniciar com um valor específico, então vou colocar só o tipo aqui. Vou usar o scanner para fazer isso. Eu vou receber aqui a idade, a entrada do usuário, e como é um byte, eu vou colocar aqui, ó, next byte. Aqui eu posso colocar simplesmente um println, né, ó, qual é a sua idade. E aqui eu posso ter algumas condições aqui no if. Eu posso fazer o seguinte, ó, se a minha variável idade for menor ou igual a 10, eu quero dizer que é criança. E se eu quiser colocar mais uma condição? Para colocar mais uma condição, eu não vou colocar mais um if. Eu preciso colocar aqui, ó, um else if. Colocando um else if e abrindo e fechando chaves aqui, ó, eu consigo colocar outra condição. Eu posso ter quantas condições eu quiser. Se eu quiser colocar mais uma condição, eu posso colocar mais um else if. Eu quero ter mais uma condição aqui, ó. Se a idade for menor ou igual a 17, nesse caso ele vai pegar do 11 até 17, porque o primeiro ele vai verificar do 0 até o 10. Se a idade for menor ou igual a 10, ou seja, do 0 até o 10 é criança. Aí na próxima validação ele já consegue entender essa lógica, né? Se a idade for menor ou igual a 17, ele não vai contar do 0. Ele vai contar a partir do 11. Então, do 11 até o 17 vai ser adolescente. Eu posso colocar aqui, ó, adolescente. Se não, ou seja, se o valor, aí eu posso colocar um else. Se for qualquer valor acima de 17, automaticamente já é adulto. Se colocar 18 anos, 19, 50, cara, automaticamente já vai ser adulto. Eu não preciso verificar o adulto. Eu posso colocar aqui, ó, adulto. Então vamos lá, vamos executar. Qual é a sua idade? Beleza, primeiro eu vou colocar aqui 10 anos. Criança. Se a idade for menor do que 10 ou igual a 10, nesse caso,
10, está chegando 10 aqui dentro da variável, né? 10 é igual a 10? Verdadeiro. O retorno aqui, ó, é verdadeiro. Se a condição for verdadeira, tudo que tiver dentro do bloco do if vai ser executado. Então, nesse caso, ele vai printar criança. Basicamente é isso. Vamos executar de novo agora. Qual é a sua idade? Minha idade é 11. Adolescente. A idade é menor ou igual a 17? Não é igual a 17, mas é menor do que 17 e é maior do que 10, porque ele já cai na segunda verificação. A primeira verificação ele verifica. A idade é menor do que 10? Não é menor. Falso. A idade, que nesse caso é 11, né? 11 é igual a 10? Falso. Aí aqui ele não consegue mais verificar, ele passa para o próximo. Essa idade é menor do que 17? É. Então já é verdadeiro, já retorna true aqui, ó, e já mostra adolescente. E se eu colocar 17, vai mostrar adolescente, tá? Por quê? Porque 17 é igual a 17. Então se eu colocar 17, ó, adolescente. 17 não é menor do que 17, falso. Mas 17 é igual a 17. Então vai ser true. Vai ser verdadeiro, então vai ser adolescente. E qualquer valor acima de 17, ele já cai no else. Então, se eu colocar 18, 19, coloquei 18, já vai ser adulto. Porque ele tentou verificar aqui, deu falso. Tentou verificar aqui, deu falso. Então, se não é nenhuma dessas opções, ele cai no else automaticamente e já mostra adulto. Lógica simples, mas da vida real. Muito utilizado na vida real. Bacana, né? E aí no Kotlin, pessoal, você tem outra estrutura de decisão que é o when. O controle de fluxo when. Ele é muito parecido com o switch case do Java, onde você conseguia, né, comparar o valor da variável. No Kotlin, nós não temos switch case. Nós temos o controle de fluxo when. A estrutura do when ela é muito simples. Eu vou colocar aqui, ó, o when. E aqui dentro eu vou colocar a minha condição. Eu vou abrir e fechar chaves. Então aqui dentro eu vou colocar a condição do when. E aqui eu vou fazer a validação. Eu vou criar uma lista, um array, né? Que vai ser uma lista onde vai ter várias frutas. Então, essa variável lista vai ser do tipo array. Então, eu vou colocar aqui, ó, array of, porque dentro dessa variável vai ter vários valores. Dentro de aspas duplas, eu vou colocar laranja, vírgula, uva, vírgula. Aí o terceiro item da lista, manga, e o quarto item, limão. E como que funciona um array? Sempre ele vai começar no índice 0. A laranja está no índice 0. Se eu quiser pegar o primeiro item dessa lista aqui, a laranja, eu tenho que buscar no índice 0. Ah, eu quero buscar a uva, o índice 1. A manga, índice 2, índice 3. Então, o primeiro item não está no índice 1, está no índice 0. Isso é importante você já saber como funciona um array. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero percorrer cada índice desse aqui no meu when para poder buscar os itens específicos. Então, eu posso criar aqui uma variável que vai ser o índice. O índice ele pode ser byte, tá? Tanto faz. Nesse caso, eu vou colocar ele do tipo inteiro. E aqui precisa ser next int, né? Ó. E aqui eu vou fazer uma pergunta. Qual item você quer buscar na lista? E aqui eu vou passar o índice, né? Então aqui no when, eu vou passar para a condição do when o índice. E aqui ele vai verificar o que está dentro da variável. É diferente do if. Então, basicamente, ele vai verificar. Nesse caso, o índice, né? Ele recebe valores inteiros. Então, se o valor dessa variável for 0, se for 0, aí você vai colocar uma flechinha aqui, ó. Vai colocar um tracinho, um sinal de maior. Vai abrir e fechar chaves. E aqui dentro eu posso colocar um print ln. E aqui eu quero retornar a minha variável lista. E eu quero puxar da minha lista o primeiro item. Eu quero mostrar aqui na tela do usuário o primeiro item dessa lista. Então, eu vou passar aqui, ó, lista. E dentro de colchetes, a gente vai passar o índice. Nesse caso, se eu não fosse passar por variável, eu queria buscar o primeiro item. Eu ia passar aqui, ó, lista. Eu quero puxar o índice 0. Aí ia puxar laranja. Nesse caso, como é de forma dinâmica, eu vou pegar aqui, ó, a variável índice, porque a variável índice já vai ter o índice digitado aqui pelo usuário. Se eu digitar 0, ele vai verificar. Dentro de índice, o valor foi 0? Foi. Então a gente vai printar na lista aqui, né? Vai passar, o índice vai estar valendo 0, ele vai pegar a laranja. O próximo, mesma coisa. Se o índice for 1, se o valor for 1 da variável índice aqui, ó, mesma coisa. Print ln, lista, o índice vai estar valendo 1. O índice vai estar valendo 1, vai puxar uva. E assim por diante, tá, pessoal? Eu poderia fazer para todos aqui. Então, se for 2, mesma coisa. Se for 3, mesma coisa. E se não for nenhuma dessas informações, aí eu coloco um else. Eu posso passar um print ln, ó. Não existe esse item na lista. Eu vou colocar um valor diferente. Então, vamos executar.
qual item você quer buscar na lista. Lembrando que a variável índice não tem valor. A gente vai passar um número inteiro. Eu quero buscar o primeiro item da minha lista aqui, a laranja. Então eu tenho que buscar pelo índice 0. Então eu vou passar 0 aqui, ó. 0. Vou pressionar o Enter. Ele vai cair aqui no fluxo do EN, vai verificar. Dentro dessa variável índice, qual é o valor? Chegou 0 aqui. É 0? Então eu quero buscar da minha lista aqui o índice 0. Tá valendo 0. Então, lista 0, eu puxo laranja. Eu quero buscar a manga. Então eu tenho que colocar aqui o índice 2. 2 vai puxar a manga. Vai verificar, o índice está valendo 2. É 0? Não é. É 1? Não é. Está valendo 2? É. Então eu quero puxar da minha lista aqui, ó, o índice que está valendo 2. Aí eu vou puxar a manga. Vou colocar aqui um que não é nem o 0, nem o 1, nem o 2, nem o 3. Se eu colocar aqui 4, cara, não existe esse item aqui na minha lista. Ele precisa validar isso daí para não quebrar a aplicação. Ele vai cair no else. Não existe esse item na lista. Tá vendo como é que é interessante esse fluxo aqui? Muito interessante, né? E aí, pessoal, nós temos as estruturas de repetição. Eu quero mostrar para você aqui o for. O for, ele vai percorrer informações da nossa lista, por exemplo. Eu vou usar os famosos loops. Eu vou tirar esse when aqui. Vou manter essa lista. Eu vou tirar esse índice aqui também. Vou manter só essa lista aqui. E aqui eu vou passar uma estrutura de repetição que é o for. Eu vou abrir e fechar parêntese, abrir e fechar chaves. Essa é a estrutura do for. E aqui vai ser a condição. Enquanto, a condição for verdadeira, ele vai executar tudo que está dentro do for. No momento que a condição se tornar falsa, aí ele para de executar. Porque aqui é um loop, Só vai executar enquanto está verdadeiro. Ficou falso, ele para. Então aqui eu posso querer, por exemplo, percorrer toda a minha lista de compras. Vou colocar até aqui, ó, lista de compras. Então aqui dentro do for, eu posso criar uma variável que eu vou chamar de lista. E aqui eu quero buscar no intervalo da lista de compras. O que ele vai fazer? Eu estou criando uma variável dentro aqui da condição. É com essa variável que eu vou conseguir exibir toda a minha lista. Estou criando uma variável e a gente vai percorrer todo o intervalo da minha lista de compras. Ele vai percorrer item a item aqui e a gente vai mostrar através dessa variável lista. Então aqui eu vou pegar o meu println e vou passar a minha variável lista. Estou percorrendo a minha lista de compras, automaticamente eu vou ter todos os itens aqui sendo printados um a um. Ele vai percorrer, vai printar, vai percorrer, vai printar. E tá aí, ó, ele percorreu toda a lista e printou para a gente. Laranja, uva, manga e limão. E agora, pessoal, eu quero falar com você sobre a parte de orientação a objetos. Orientação a objetos é uma parte muito importante da linguagem Kotlin e também de muitas outras linguagens. Então, eu vou começar aqui falando sobre classe, atributos e métodos. O objeto ele consiste dessas três características. A classe, os atributos do objeto, que são as características, e os métodos, que são as ações do objeto. Eu vou criar aqui uma classe chamada de banco. Vamos supor que eu tenha aí uma classe banco que eu quero gerenciar todas as contas dos meus usuários, pessoa física, pessoa jurídica, só para você entender. Dentro de SRC, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, vou criar uma nova classe Kotlin, vou clicar aqui, vou deixar selecionado classe, e eu vou chamar de banco. Sempre quando você for criar nome de classe, você começa com letra maiúscula. Esse aqui é o padrão, tá? Nome de classe, letra maiúscula. Vou pressionar o Enter. Acabei de criar aqui a classe banco. Dentro da classe banco, eu posso ter as características desse objeto. Eu posso ter, por exemplo, vários atributos. Eu posso ter o saldo, a poupança, o extrato. E aqui no Kotlin, ao invés de você colocar class, banco, abre e fecha chaves aqui, você já pode fazer tudo isso dentro de um construtor. Então você abre e fecha parêntese e aqui dentro do construtor da classe você passa os atributos dessa classe. E aqui você abre e fecha chaves. Então aqui eu vou passar os atributos. O que o banco tem? Quais são as funcionalidades? Cara, eu tenho meu saldo, eu tenho poupança. Então nesse caso eu vou criar aqui uma variável que vai ser o saldo. Então eu vou colocar aqui, ó, double. E esse saldo eu vou iniciar aqui como exemplo 5.000. Eu posso iniciar o valor desse atributo também. Ou eu posso deixar sem nenhum valor. Fica a seu critério, tá? Nesse caso eu vou iniciar R$5.000. Eu quero ter também o atributo poupança. Então eu vou escrever aqui, ó, poupança. A poupança vai ser do tipo double. Por quê? Porque é número fracionado. A poupança eu vou deixar vazio. E eu também quero o extrato bancário. Então o extrato bancário geralmente é um texto, né? Então nesse caso eu vou colocar aqui o atributo extrato, que vai ser do tipo string. Então aqui na minha classe banco eu tenho saldo, poupança e extrato. Esses são os atributos. E aqui eu posso criar
os métodos, que são as ações desse objeto. Então aqui eu posso criar, por exemplo, um método de transferir, saldo atual, poupança, extrato. Eu posso ter várias funcionalidades, várias ações. Para criar um método, você escreve a palavra fan. E aí você está escrevendo um método. E aqui você vai colocar um nome para o método. Eu vou chamar de transferir. Sempre nome de método, começando com letra minúscula. E aí você abre e fecha parêntese e abre e fecha chaves. Essa é a estrutura do método. E aqui dentro de parêntese, você pode passar parâmetros para esse método aqui. Então, por exemplo, para me transferir, eu preciso passar o parâmetro valor. Eu preciso especificar qual valor eu quero passar para tal usuário. Então, eu preciso passar aqui o valor. Vou criar aqui uma variável, né, um parâmetro nesse caso, chamado de valor. E aqui eu preciso passar o tipo desse valor. É uma string, é um int, nesse caso vai ser um double, porque a gente quer trabalhar com a parte monetária, né? Valores fracionados. Então o valor vai ser do tipo double. E aqui dentro eu posso fazer um print aqui, ó, transferência realizada com sucesso. E aqui eu posso mostrar o meu saldo atual. Por padrão, né, eu coloquei que cada usuário aqui vai ter R$5.000. Mas dependendo do valor que eu fiz da transferência, esse saldo precisa diminuir, certo? Para mim poder fazer isso, eu preciso criar uma outra variável aqui, onde vai guardar esse saldo. Eu vou criar aqui uma variável chamada de S, que vai guardar o saldo. Vai ser do tipo double. E aqui eu vou guardar o atributo saldo. Ou seja, essa variável S, que é o saldo do usuário, ela já tem um valor que está sendo iniciado, que é o saldo aqui do atributo, R$5.000. Depois que a gente for usar esse método, a gente vai passar um valor específico. Então, nesse caso, eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de valor, né, de V de valor. Vai ser do tipo double. E a gente precisa passar o parâmetro valor, que é o valor que está chegando lá da nossa função main. A gente vai passar para a variável V. E a gente vai fazer o decremento, né? Eu vou pegar o S, que é o saldo atual, menos igual, eu vou fazer o decremento, ou seja, eu vou diminuir esse saldo através do valor transferido. Eu vou passar um valor aqui para o parâmetro, através do meu arquivo main. Esse valor vai chegar aqui, a gente vai passar para essa variável V. Nós temos aqui o saldo atual, né, dentro de S, e a gente vai fazer o decremento. E a gente vai fazer a subtração aqui, né? Eu vou tirar X valor dessa variável. E aí eu vou concatenar o S aqui, ó. Eu vou ter o saldo atual. Vamos fazer o teste? Essa é a minha classe banco. Vou vir aqui no main, quero instanciar aqui. Isso aqui ainda é a classe. O objeto vai se tornar agora, ó. Para criar o objeto, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de banco e vai receber a minha classe banco. E aqui eu vou abrir e fechar parênteses. Essa variável banco é um objeto. Agora sim é um objeto, beleza? E através da classe banco, a gente tem os atributos no construtor. Eu vou passar o saldo, um valor de poupança e o extrato. Então aqui eu posso passar, se você colocar o mouse aqui, ó, eu vou passar o meu saldo. Eu posso passar o meu saldo aqui, ó. Nesse caso tá 5.000, né? Mas eu poderia deixar dessa forma, porque eu posso passar o meu saldo agora. Eu posso deixar tudo vazio. Eu vou passar o meu saldo agora. Ah, cara, meu saldo é de 5.000. Eu vou passar o meu saldo aqui, ó. 5.000. Vírgula. Tem alguma coisa na poupança? Ah, na poupança tem R$1.000. E o extrato, eu posso deixar vazio. Não quero passar nada aqui. Agora eu quero transferir. Para transferir, eu preciso acessar o meu objeto banco. Então eu vou pegar aqui o objeto banco, vou dar um ponto e eu vou acessar o método transferir. E agora, para transferir, eu preciso passar um valor. Ele espera um valor aqui, ó, que é do tipo double. Eu vou transferir R$2.500. Automaticamente, estou transferindo 2.500. Ele vai fazer toda essa conversão aqui, né? Vai passar os 2.500 para essa variável V. O meu saldo atual, a gente já está recebendo através do construtor, né? Ó, o meu saldo é de 5.000. Estou passando 5.000 para a variável S. Então já tem 5.000 aqui e aqui já tem 2.500. E aqui a gente vai fazer o decremento. Eu vou tirar 2.500 de 5.000. Quando mostrar aqui, ó, transferência realizada com sucesso, o saldo atual vai ser de 2.500, porque eu tirei 2.500 de 5.000. É basicamente isso. Eu vou executar e você vai ver aqui no println, transferência realizada com sucesso, saldo atual 2.500. Se eu fizer mais outra transferência, vou fazer duas transferências agora. Banco.transferir, vou transferir 1.000. Então ele vai transferir duas vezes. Vai ficar quanto? Vai ficar 1.500, pessoal. Ó, o saldo atual 1.500.
O primeiro ficou 2.500, depois eu transferi de novo 1.500. Bacana, né? E eu posso ter outros métodos aqui dentro. Eu posso ter um método para verificar o saldo atual. Eu posso ter um método aqui chamado de saldo atual. E esse saldo atual, eu posso, através do meu método aqui, eu posso retornar um valor. Para retornar um valor através do método, aqui na saída do método, eu vou colocar 2 pontos. Eu quero retornar um valor do tipo double. Eu posso retornar uma string, qualquer valor. Então, eu quero retornar um double. E aqui eu posso passar um return. E aqui eu vou passar a minha variável S. Porque a minha variável S já tem o saldo atual. Então, eu quero simplesmente, através desse método aqui, retornar o meu saldo atual. Se eu vim aqui pegar o meu objeto banco, der um ponto e acessar o método saldo atual, eu vou ter 2.500. Lembrando que eu transferi 2.500. O saldo atual vai ser de 2.500, certo? Só que não mostrou nada aqui, porque aqui ele retornou para nós o saldo. Só que eu não consigo printar o saldo atual, porque não tem nenhum print LN. Aí eu preciso colocar isso daqui dentro de um print LN. Preciso printar isso daqui, né? Aí sim eu vou conseguir visualizar o saldo atual. Tá vendo? O saldo atual aqui, é 2.500. Você pode colocar, inclusive, aqui, aspas duplas, saldo. E aqui você concatena. Tá vendo? Colocar dentro de chaves aqui, Aí nesse caso eu preciso colocar dentro de chaves, Coloco aqui dentro de chaves para ele reconhecer o método, tá? É essa concatenação que você vai fazer, para objeto. Tá aí, saldo de 2.500. Então, nesse vídeo eu te ensinei os fundamentos e a parte de orientação a objetos. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu ensinei muita coisa nessa aula gratuita. E é claro, se você quiser aprender muito mais sobre a linguagem Kotlin, cara, tem muito mais conteúdos que eu não consegui te passar nesse vídeo. Se você quiser aprender 100% a linguagem Kotlin mesmo, dominar essa linguagem e também, já na sequência, aprender a criar aplicativos com essa linguagem, tem o meu treinamento aqui na descrição de Jetpack Compose. Lá você vai aprender toda essa linguagem do zero, muito mais do que eu ensinei aqui para você. Lógica de programação, algoritmos, vai aprender a criar aplicativos, desde o básico até apps mais avançados, a publicar seus apps. Tem meu suporte 1 a 1, tem grupo de alunos. Então, se você quiser aprender mais, link aqui do meu treinamento na descrição. É isso aí, espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!